Olá, eu sou Letícia Januzzi, docente de Neurologia da FAMED UFAL, e darei início agora à última parte do tema Acidente Vascular Cerebral, a parte 4. Essa aula é destinada aos nossos alunos de graduação do curso de Medicina e está sendo gravada em novembro de 2020. Na nossa agenda de hoje, nós continuamos o estudo de casos que foram postados no pré-teste no ambiente do Moodle, dessa vez estudando o AVC hemorrágico, ressaltando o papel da neuroimagem, os diagnósticos diferenciais e os subtipos patológicos, o AVC hemorrágico intraparenquimatoso e o AVC hemorrágico subaracnoideu. Começando com o caso clínico 4, nós temos o senhor José, de 63 anos, hipertenso e diabético, que é admitido na unidade de emergência com um quadro de cefaleia de moderada intensidade, sonolência discreta, sudorese e hemiparesia esquerda. Esse quadro já nos denota um sinal e sintoma neurológico focal. Ao exame físico, ele tem uma escala de coma de Glasgow de 13, uma frequência cardíaca discretamente aumentada, frequência respiratória de 18, saturando 95 e uma escala de NIH de 10, que já nos denota a possibilidade de um dano neurológico maior. Foi feita a estabilização inicial e o paciente foi encaminhado ao serviço de imagem. O diagnóstico provável é de um AVC, né? E o exame de imagem que você solicitaria, no caso da questão, foi uma angiotomografia junto com tomografia simples de crânio. Então, nós ressaltamos aqui o papel da neuroimagem. Aqui nós colocamos exames de tomografia simples do crânio, para exemplificar, não relacionados com o caso, tá? Em que nós vemos 3 tipos de lesão. Aqui nós temos um AVC isquêmico, aqui nós temos um AVC hemorrágico intraparenquimatoso de grande volume, e na terceira imagem nós temos a hemorragia subaracnoide, ok? No caso, por que a neuroimagem é fundamental também no AVC hemorrágico? Tanto no AVC isquêmico como no AVC hemorrágico, nós temos os chamados stroke mimics, que são os mimetizadores de AVC. Então, o paciente pode ter uma clínica de encefalite, que simule um AVC, a própria encefalopatia hipertensiva, quadros de hipo e hiperglicemia, como nós discutimos lá no caso 1, a enxaqueca com aura ou com sintomas neurológicos, doenças desmielinizantes como a esclerose múltipla, alguns tipos de neoplasia, né, primárias ou secundárias, intoxicações e distúrbios metabólicos, crise epiléptica que cursa com paralisia de Todd, que são quadros paréticos pós a crise epiléptica, os próprios distúrbios psicossomáticos e os quadros de neuroinfecção. No caso em questão, o paciente foi submetido a uma tomografia simples de crânio e uma angiotomografia. Na foto da letra A, nós vemos aqui a lesão hemorrágica, né, na topografia profunda aqui dos núcleos da base à direita, e uma angiotomografia que demonstra a mesma lesão, só que a gente tem aqui um pontinho mais hiperdenso que nós chamamos de spot sign. O spot sign, ele nos ajuda a predizer a chance, né, a possibilidade de expansão da lesão, sobretudo nas primeiras 4 a 6 horas do sangramento intracraniano. Então, nós exemplificamos aqui com essa foto a expansão do hematoma intracraniano. É por isso que a angiotomografia também é importante para definir o prognóstico do paciente e também para, eventualmente, nos ditar a causa do evento. Então, nós temos os subtipos patológicos no AVC isquêmico e também no AVC hemorrágico. O intraparenquimatoso, que é muito mais frequente, e a hemorragia subaracnoideia. Nós vamos começar estudando o AVC hemorrágico intraparenquimatoso, que é o sangramento espontâneo que acontece dentro do parênquima cerebral. Ele é responsável por quase 15% dos AVCs. Então, aqui vocês veem, né, nessa peça de necrópsia, um volumoso hematoma intracraniano. Ele, sem sombra de dúvida, é o pior subtipo, né? Ele é o subtipo de pior prognóstico. E nós temos que 45% dos pacientes falecem nos primeiros 30 dias e até 65% no primeiro ano, em virtude das complicações desse tipo de hemorragia. A principal causa desse tipo de AVC, sem sombra de dúvida, é a hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial, ela causa os chamados aneurismas de Charcot-Bouchard,
que são responsáveis aí por 85% desses sangramentos intracranianos. Os aneurismas de Charcot-Bouchard são pequenas malformações na parede vascular que vão gerando ali fragilidade vascular. E a segunda causa é a angiopatia amiloide, que é uma vasculopatia inflamatória, com depósito de material amiloide na parede vascular, gerando também fragilidade e diversos hematomas, sobretudo hematomas lobares. Então, isso é o que a gente chama de etiologia primária. Em relação à etiologia secundária, eu vou citar algumas aqui para vocês, mas sem sombra de dúvida nós temos mais que 150, talvez 200 causas de sangramento intracraniano. Então, resumimos em malformações arteriovenosas, os próprios aneurismas intracranianos, né, podem sangrar para dentro do parênquima encefálico, o angioma cavernoso, a trombose de seio cerebral, neoplasias intracranianas, coagulopatias, vasculites. Ressalto aqui o uso de cocaína e anfetaminas, sobretudo no paciente jovem, a transformação hemorrágica, sobretudo após o nosso tratamento do AVCI com trombólise ou trombectomia mecânica, e o próprio trauma crânioencefálico. Em relação aos fatores de risco, o principal, a hipertensão arterial sistêmica, a idade, sexo masculino, raça negra, população asiática e latinos, hipercolesterolemia, etilismo e tabagismo, e algumas alterações como a mutação da subunidade alfa do fator 13 e de apolipoproteína epsilon 2 e epsilon 4. Então aqui botei algumas figuras, algumas ilustrações para informar vocês, lembrar, né, visualmente o uso de algumas drogas, sobretudo drogas ilícitas como a cocaína, o uso de drogas, né, medicações que a gente usa sobretudo para tratar algumas cardiopatias, o próprio AVC isquêmico cardioembólico e o depósito de proteína beta-amiloide em um vaso cortical. Em relação à localização, nós temos algumas localizações principais. Sobretudo quando nós falamos da hemorragia primária, né, em virtude do aumento da pressão arterial, né, em virtude da hipertensão arterial sistêmica, nós temos como principais topografias gânglios da base, tálamo, ponte e cerebelo. Já quando nós temos hemorragias lobares, nos faz muito pensar em quadros de angiopatia amiloide, sobretudo se forem quadros recorrentes de hemorragia intracraniana. A apresentação clínica é muito diversa, né? O paciente pode cursar com sinais e sintomas muito semelhantes ao AVC isquêmico. Eu estou ressaltando aqui alguns que podem ser mais frequentes no AVC hemorrágico, como o rebaixamento do nível de consciência, a cefaleia, os sinais precoces de hipertensão intracraniana, paciente que chega muito nauseado, com vômito ou com broncoaspiração, alterações precoces no ECG, hipertermia, sinais meníngeos, hipertensão grave, crises convulsivas e piora neurológica precoce. No entanto, nenhum desses sinais e sintomas substitui a realização da neuroimagem e aqui nós ressaltamos, sobretudo, no mínimo, uma tomografia de crânio, que é um exame rápido que pode ser feito em qualquer emergência. Então, aqui nós exemplificamos, né, mais uma vez, um AVC hemorrágico aqui intraparenquimatoso, que se transforma rapidamente num grande hematoma intraparenquimatoso, também com um componente aqui intraventricular, né? Então, é por isso que esses pacientes, eles devem ter um manejo internados em terapia intensiva. Então, como você trataria esse paciente? Nós chegamos nesse momento aos princípios do tratamento do AVC hemorrágico. O tratamento inicial ele é muito semelhante ao AVC isquêmico, seguindo aquele fluxograma de manejo, proteção de vias aéreas, manutenção da homeostase do paciente, mas nós temos bases de tratamento clínico, cirúrgico, cuidados intensivos, manejos de complicações e reabilitação e prevenção secundária, sobretudo quando nós estamos diante de lesões que são causadas por hipertensão arterial sistêmica. Então, não existe um tratamento clínico específico, né? Mas nós já temos que o controle agressivo da pressão arterial, né, é recomendado com níveis de pressão sistólica abaixo de 140 e a internação em unidade de AVC ou ambiente de terapia intensiva.
Existem diversas estratégias terapêuticas em investigação para a fase aguda, como o controle da expansão do hematoma, cirurgia precoce, drenagem de hemorragia intraventricular e outros tipos de cirurgia para quando o paciente já tem edema e efeito de massa tardio. E nada disso tem uma comprovação científica relevante. Então, nós temos que o esclarecimento da fisiopatologia da lesão neurológica secundária após um hematoma intracraniano, ela é uma das prioridades nesse momento. Então, nós temos que descobrir a causa. E o manejo das complicações. Então, prevenção de trombose venosa periférica e tromboembolismo pulmonar, eles têm uma elevada incidência. Nós podemos fazer uso de compressão pneumática e os derivados heparinoides nós fazemos 24 a 48 horas após o ictus, desde que o sangramento esteja controlado, estável. Manejo precoce de hipertensão intracraniana, de crise convulsiva. Lembrar que não há a indicação de anticonvulsivante profilático de rotina, exceto em 3 situações particulares: pacientes comatosos com grandes hematomas lobares, com hipertensão intracraniana grave e com hematoma intraparenquimatoso por trombose venosa cerebral, onde os quadros de convulsão são muito frequentes. Tratamento cirúrgico precoce já falamos que é controverso, vai depender de cada caso em particular, e a reabilitação deve ser feita de forma precoce, muito semelhante ao AVC isquêmico. Partindo agora para o finalzinho da nossa aula, nós temos o último caso clínico, não menos importante, de uma paciente de 34 anos, sexo feminino, branca, estudante. E a queixa dela é a pior dor de cabeça da minha vida. Na história, a paciente foi encontrada desacordada no banheiro de casa, não tinha nenhuma comorbidade, apenas era etilista social. No exame físico da emergência, tinha um Glasgow de 14, estava discretamente confusa, um achado de um terceiro nervo completo à direita, que eu vou mostrar posteriormente a vocês, não tinha déficit motor apendicular, uma discreta rigidez de nuca e a pressão arterial um pouco elevada. Toda vez que o paciente se queixa de cefaleia de grande intensidade, que nós chamamos de cefaleia thunderclap, nós devemos pensar na hipótese de hemorragia subaracnoidea. Qual o diagnóstico? Então, hemorragia subaracnoidea, e que exame você solicitaria? A tomografia de crânio, gente, novamente tem um papel fundamental no diagnóstico desses casos. Ela pode ser com sangramento cortical alto, evidente aqui nas fissuras, pode ser tomando todas as cisternas da base, né, como se fosse desenhando polígono, ou até mesmo sangramentos intraventriculares. Mas a tomografia também ela pode ser completamente normal. E nesses casos, nós devemos nos valer da punção licórica. Então, aqui o achado do terceiro nervo completo da paciente, nós vemos aqui a posição primária do olhar, né? Notem que talvez aqui já dê para perceber a pupila um pouco mais dilatada do que a pupila direita. Quando nós solicitamos que a paciente realize a mirada para cima, o olho esquerdo não sobe e aqui claramente nós vemos uma midríase em relação à pupila contralateral. E quando nós solicitamos a mirada do olhar para baixo, o olho novamente esquerdo não se move e nós vemos novamente também a midríase. Então, nós temos aqui o acometimento do terceiro nervo do lado esquerdo. Isso é um sinal altamente localizatório para aneurismas do segmento da artéria comunicante posterior. Qual deve ser sua abordagem? Estabilização do paciente, monitorização de sinais vitais. Posteriormente, a tomografia de crânio, você decidirá. Se for uma tomografia normal, insistir diante de uma história típica na punção licórica. Se tiver uma típica hemorragia subaracnoidea, você vai verificar na história se tem trauma, né? Vale ressaltar que a principal causa de hemorragia subaracnoidea são lesões traumáticas, ou se ela é espontânea. Se não existir história de trauma, devemos solicitar uma arteriografia cerebral em busca de aneurismas ou malformações arteriovenosas. Lembre-se sempre do líquor, né? Sobretudo se a tomografia for normal, a gente pode realizar a punção licórica. O líquor pode ser claramente hemorrágico, você tem como diferenciar se aqui é um acidente de punção ou se é um líquor xantocrômico.
O quadro clínico, né, nós temos a ocorrência de cefaleia em até 97% dos casos, muito frequente. Alguns pacientes, né, têm o que chamamos de cefaleia sentinela, né, que é uma dor de cabeça que antecede em dias a ruptura aneurismática. Os pacientes frequentemente possuem náuseas e vômitos, sinais meníngeos, pode ocorrer hemorragia ocular, convulsão e pode haver sinais localizatórios como paresia, afasia, sinais de nervos cranianos, como no caso clínico, mas isso não é o padrão, não é obrigatório. Então, não espere aquela sintomatologia típica que nós trabalhamos de hemiparesia, desvio de comissura labial, na hemorragia subaracnoide, isso não pode não existir, tá? Pode estar ausente. Então, você deve ter uma alta suspeição, sobretudo nos casos de cefaleia thunderclap ou cefaleia entrovoada, porque as HSAs correspondem a quase 15% dos AVCs-H, né, hemorrágicos. 10% desses pacientes com aneurismas rotos, eles morrem antes de receber qualquer cuidado médico. 40% falecem em uma semana e 50% em 6 meses, dada toda a possibilidade de complicação que pode existir durante a internação. Os fatores de risco principais: tabagismo, hipertensão arterial, etilismo e história de hemorragia subaracnoide na família. Como você trataria? O manejo é um pouquinho diferente, tem coisas um pouco mais específicas, manter a cabeceira elevada, justamente para manter a pressão de perfusão cerebral, diminuindo a possibilidade de hipertensão intracraniana, uso de laxantes para evitar a manobra de valsalva, repouso absoluto no leito, analgesia, porque o sangue gera um meningismo e gera dor, né? As meninges inflamadas podem gerar dor, e prevenção de complicações como vasoespasmo, ressangramento do aneurisma, hidrocefalia, por conta de que o sangue pode obstruir as passagens ali ventriculares, síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético e a isquemia tardia. Então, aqui a gente ressalta o vasoespasmo, então, para ficar ainda mais claro, o aneurisma, né, essa saculação anormal da parede vascular, e num ponto de maior fragilidade, aqui no domo do saco aneurismático, pode haver a ruptura, né, o sangue extravasa e fica ali entre as meninges e o tecido cerebral. O sangue, ele é altamente inflamatório e faz com que ocorra um vasoespasmo. Então, o vaso sanguíneo ele pode se estreitar, causando inclusive uma isquemia secundária. É importantíssimo que nós tratemos a causa base, né? Então, se for encontrado um aneurisma, nós podemos fazer duas abordagens: a abordagem cirúrgica aberta, com a clipagem do saco aneurismático, ou a abordagem endovascular, com cateterização, né, de uma artéria, até a chegada aqui no saco vascular, né, aneurismático, e a colocação de pequenas molas, que nós chamamos de coils, para isolamento, né, desse saco aneurismático e reconstituição da luz normal do vaso sanguíneo. Nós finalizamos por aqui, fazendo aqui a propaganda do próximo Congresso Brasileiro de AVC, né, o 13º Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares, que será em conjunto com a 2ª Jornada Alagoana de Neurologia, e acontecerá na nossa cidade em novembro de 2021. Aguardamos vocês!